da nossa unidade 7, certo? A gente falou da unidade 8 primeiro, que é a independência do Brasil, me empolguei, né? A Duda que disse, ô, prof, está na unidade 8. Aí eu já tinha começado a explicar e falei, não vai interferir, vamos fazer a independência do Brasil, depois a gente volta para falar da América de maneira geral. Então, como a gente já viu o processo de independência do nosso país e percebemos que o processo de emancipação política do Brasil começou lá em 1808, com a vinda da família real para cá, que aconteceu algumas mudanças, e que também foi um processo organizado por uma elite que queria se livrar de Portugal, que não tinha interesses em mudar a estrutura do nosso país, porque o nosso país continuou uma monarquia, que representava, era Dom Pedro, que se tornou o monarca, né, que foi coroado em dezembro de 1822. O Brasil continuou um país escravocrata, certo? Continuou um país com as desigualdades que tinha anteriormente. Ou seja, o processo de emancipação política do nosso país se constitui um processo que foi organizado, arquitetado, pensado por uma elite brasileira. Da mesma forma, vai acontecer com as emancipações políticas da América Espanhola. Então, nós temos aqui a América Portuguesa, o Brasil, e a América Espanhola, os países que foram colonizados pela Espanha, certo? Então, eu gostaria que vocês pegassem lá na página 29, o Organize as Ideias, porque ele faz uma retrospectiva e eu vou usar ele para poder explicar algumas coisas para vocês que são importantes. Então, a página é a página 29 da apostila, certo? O Organize as Ideias. Olha ali. No Organize as Ideias, ele vai lembrar de como era a América. É do nosso conteúdo do 7º ano. Lá no 7º, só fazendo uma retrospectiva, né, gente? Que às vezes a gente não lembra, né? Ó, lá no 7º ano, a gente estudou as populações nativas da América Espanhola e da América Portuguesa, que é o Brasil. As populações nativas da América Espanhola, nós temos 3 principais. Astecas, maias e incas. Eram populações nativas, populações indígenas, populações pré-colombianas, antes da chegada de Cristóvão Colombo à América. Essas populações já viviam aqui, já moravam aqui. E aí é bem interessante pensar que quando os europeus chegaram aqui, os espanhóis, encontraram os incas, os maias e os astecas, eles encontraram, principalmente os astecas, uma sociedade altamente organizada, uma sociedade militarizada. Eles usavam metais preciosos, eles tinham um exército, eles tinham uma cidade chamada de Tenochtitlan, que hoje é o México, né? Essa cidade ficava em cima de um lago, era uma cidade lacustre, muito organizada, muito militarizada. Tipo, os espanhóis ficavam assim, ó, tipo, eles não imaginavam. A cidade de Tenochtitlan, ela era considerada uma das maiores cidades do mundo, para vocês terem uma noção da organização. Os maias não tinham um grande império, eles eram povos que ficavam mais espalhados. E os incas, eles tinham um grande imperador, o imperador Inca. E eles tinham uma forma de trabalho exploratório. Os incas usavam essa forma de trabalho. Os incas é a população que morava na Cordilheira dos Andes, na região do Peru. Então, em 1911, teve uma grande descoberta, que é a descoberta por um pesquisador estadunidense de Machu Picchu, que era a cidade perdida, certo? Inca. Cidade perdida porque, como ficava numa altitude muito elevada, os espanhóis não chegaram nessa região, não dominaram essa região, né? Não chegaram a conhecer. Por isso que ela ficou meio que intocada, certo? E muito preservada. E que é um grande centro turístico hoje. Muito bem, os incas usavam uma forma de trabalho que é o seguinte, eles chamavam de mita. Então, a população tinha que pagar impostos para os incas, e de que forma que se pagava o imposto para o grande inca? Trabalhando para ele, certo? E aí eles trabalhavam, o trabalho era a forma do pagamento de impostos. Quando os portugueses viram esta forma, também
aplicaram essa forma de regime de trabalho, certo? Então, nós vamos ter ali, organize as ideias. Aí tem maia, indígena, encomenda, adelantados, mita, cabildos, chapetones e inca. Eu vou explicar daí cada um deles só para não ficar dúvida. Aí, letra A, aí é os cabildos, certo? Os cabildos, na letra A. Eram órgãos administrativos para quais os crioulos podiam fazer parte. Então, preste atenção aqui. Ó. Não no conceito cabildos, que vocês têm que lembrar, mas no conceito de crioulos. Por quê? Porque a sociedade espanhola, quando a Espanha domina as populações nativas, domina os incas, os maias e os astecas, por que eles conseguem dominar? Se os astecas era uma região desenvolvida, uma região lacustre, uma região militarizada, uma região que cobrava impostos e dominava outros povos. Como que os espanhóis dominaram esses caras? Olha só, como os astecas dominavam os outros povos, os espanhóis perceberam isso e foram nesses povos que eram dominados pelos astecas passar um 7-1, uma conversa neles, conversar com esses povos para que eles ganhassem apoio desses povos contra os astecas. Então, os espanhóis tinham apoio das populações nativas que eram exploradas pelos astecas em favor deles para conseguir dominar os astecas. Então, os espanhóis se aproveitaram dos conflitos que existiam entre os povos indígenas para conseguir dominá-los, certo? E aí, quando os espanhóis dominam essa população, eles têm uma sociedade organizada, os espanhóis. E aí, a sociedade é dividida da seguinte maneira. Lá no topo da pirâmide estão os chapetones. Quem são os chapetones? São os espanhóis. Então, ó, preste atenção. Os chapetones são os espanhóis. Depois dos chapetones, nós temos os crioulos. Os crioulos são os descendentes de chapetones, mas já nascidos aqui na América. Já nascidos na América Espanhola. Então, os chapetones são os espanhóis que saem lá da Espanha e vêm dominar a região da América Espanhola. Os crioulos são os filhos dos chapetones que já nasceram na América Espanhola, certo? Mas eles não têm tanto poder como os chapetones. Entendam isso, eles são uma elite, os crioulos são uma elite, porque eles são descendentes dos chapetones. Mas os chapetones aí comandam tudo. Eles não dão todo o poder para os crioulos. Os crioulos já são nascidos aqui. Então, são os crioulos, que são a elite, que já é nascida na América, que vai lutar pela independência. Por quê? Porque eles querem participar da política, eles querem bons cargos, e eles não têm esses cargos, eles não têm esses benefícios. Eles não têm esses benefícios porque quem comanda tudo são os chapetones, certo? Então, olha lá, os cabildos eram órgãos administrativos dos quais os crioulos podiam fazer parte. De maneira geral, a administração colonial ficava toda a cargo dos espanhóis. Os crioulos, como eu volto a falar para vocês, são já nascidos aqui. Então, eles têm direito a participar de algumas coisas, não de todas, certo? Porque quem participa de tudo são os espanhóis. Olha lá. A mão de obra, a letra B. A mão de obra indígena era utilizada em abundância na América Espanhola. Então, outra característica que é diferente do Brasil. Gente, no Brasil, nós temos muita mão de obra escrava, negra, que vem do continente africano. Prof, na América Espanhola não vai ter africano? Vai, mas em menor quantidade. Eles vão explorar muito mais os indígenas do que os africanos, certo? Então, vai ter uma exploração muito maior dos grupos indígenas do que dos africanos. Ó, em algumas colônias, os grupos nativos eram submetidos ao sistema de
mita. O que é o sistema de mita? Por meio do qual eles eram obrigados a trabalhar por determinado período na retirada de metais preciosos ou em outros serviços. Quando o europeu conhece, chega aqui e dá de cara com os incas, e os incas fazem a mita é uma forma de organização dos incas, que eles, ao invés de cobrar impostos, cobram o trabalho, os europeus fazem a mesma coisa. Eles pegam os indígenas e fazem os indígenas trabalhar algum tempo, temporariamente, no regime de servidão, para retirar os metais preciosos ou outros serviços, tá? Mas a mita não é uma forma de trabalho europeia, é uma forma de trabalho inca. Os incas, gente, como eles moravam numa uma região mais de altitude montanhosa, eles faziam um sistema de terraço, que é usado hoje no Vietnã, né? Então, assim, é um sistema de terraços, é como se lembra uma escadaria. Então, eu tenho os terraços para fazer a prática agrícola, porque eu não tenho terreno plano. E aí evita a erosão, é bom para o escoamento da água, para eles conseguirem praticar a agricultura. Até hoje esse sistema é utilizado. E ele é utilizado hoje no Vietnã. O Japão também já usou esse sistema, que é o sistema que eu falei, que era usado pelos incas, de terraços para agricultura. Letra C. A administração das colônias espanholas era realizada pelos chapetones, que são os espanhóis. Não esqueçam disso. Chapetones são os espanhóis, comandam tudo. Todo o poder está centralizado neles. Qual vai ser o problema? Que os filhos, os descendentes, ou os que já nascem aqui na América, que são os crioulos, não têm tanto poder quanto os chapetones. E são eles que vão lutar pela independência das colônias da América Espanhola. A colonização espanhola dizimou povos como Azteca vocês podem colocar ali o Inca, certo? Acredita-se que dos 20 milhões de nativos do México, apenas 1/10 desse total sobreviveu no decorrer do primeiro século do contato com os europeus. Ou seja, a dominação europeia espanhola dizimou as populações nativas por doenças, por guerras, por conflitos, por enfrentamentos, certo? Até hoje, por exemplo, os incas falam Quichua, é uma língua nativa, né, falada na Cordilheira dos Andes, que ainda advém da cultura pré-colombiana. Na região do Uruguai, ali também se fala o Guarani, também herança da questão indígena, certo? Da região. Até entenderam, pessoal? Falem para mim. Compreenderam? Até aí tranquilo? A retrospectiva deu para entender, porque precisa fazer essa retrospectiva para vocês, tipo, entender do que a gente está falando, né? Certo? Então, olha só. Na número 2, olha o que diz o número 2 da página 29. Define a expressão América Latina, certo? Lembrem-se lá do 6º ano. Olha só, quanto conceito que a gente estudou aí no ano passado, né, que é o 7º ano, e lá do 6º ano. No 6º ano, a gente estudou o grande império romano, a grande civilização romana. Os romanos surgiram primeiro na cidade de Roma, ali, né? Roma estava localizada numa região muito boa geograficamente, certo? Cortada pelo rio Tibre, protegida naturalmente por uma série de colinas, que eram as colinas escarpadas, começaram a crescer, se desenvolver, dominaram a península da Itália, dominaram a Europa, dominaram o norte da África, tá? Até a região oriental. Então, os romanos chegaram até a Península Ibérica. Prof, o que é a Península Ibérica? Portugal e Espanha. Toda vida que a prof falar de Península Ibérica, a prof está falando de Portugal e da Espanha,
certo? A junção desses dois países, né, é a Península Ibérica, porque formam uma península no oceano. Muito bem. Os romanos chegaram na Península Ibérica. Chegaram na região que conhecemos como Portugal e Espanha. Dominaram a França também. Muito bem. A formação dos romanos, o primeiro povo que forma a população romana, eles são chamados de latinos. Então, os latinos, por conta da língua, o latim, é o primeiro povo que forma ali os romanos. Depois nós vamos ter os etruscos e os sabinos, são os três principais povos. Latinos, etruscos e sabinos. Mas os latinos são os pioneiros, são os primeiros, por conta da língua. O que vai acontecer? Quando esse império começa a dominar inúmeros territórios, eles impõem a sua língua. No caso da França, da Espanha e de Portugal, nessas regiões eles já falavam suas línguas nativas. Quando os latinos, ou seja, os romanos dominam essa região, vai ter uma fusão linguística, uma mistura. As línguas nativas vão se misturar com o latim e vão dar origem a outras línguas. Então, o português, o espanhol e o francês, essas três línguas são a junção, são a fusão das línguas nativas destas regiões com o latim. Certo? Entenderam, gente? Português, espanhol e francês têm sua base da sua língua no latim. Por isso que nos seminários, os padres têm aula de latim, tá? Porque é a base da nossa língua. Muito bem. Por que nós somos chamados de latinos? Todos os países que foram colonizados pela Espanha, por Portugal e pela França são chamados de latinos, certo? Então, nós temos a América anglo-saxônica, que é a América do Norte, Canadá e Estados Unidos, por conta da língua. E nós temos do México para baixo a América Latina, certo? A América Latina é compreendida do México para baixo. Todos os países do México para baixo são chamados de latinos, porque foram colonizados ou por Portugal, ou pela Espanha, ou pela França, que é o caso, por exemplo, do Haiti, né? O Haiti é colonização francesa, a Guiana é francesa. Então, esses países, então, defina a expressão América Latina, tá? São todos os países, tá, que foram colonizados por Portugal, Espanha ou França. Deu para entender, gente? Uma questão da língua, da formação da língua, certo? Então, a língua portuguesa, a língua espanhola e a língua francesa é uma fusão do latim com as línguas nativas. Como esses povos nos colonizaram, nós somos chamados de latinos. Influência lá do Império Romano, certo? Mas conseguiram compreender? Isso foi somente depois da independência dessas Américas, dos países latino-americanos, que a gente começou a ser designado dessa maneira, tá? De latinos. Antes da independência, não éramos chamados de latinos, tá bom? Ficamos conhecidos como latinos após os processos de emancipação política que ocorreram no século XVIII e XIX, certo? A partir principalmente do século XIX. Ó, aí letra B. Consulte o mapa político atual da América e cite 3 países que fazem parte da América Latina. Então é fácil, né, gente? Do México para baixo, né? Então, México, Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, República da Guiana, Costa Rica, Honduras, Panamá, Guatemala, deixa eu ver mais, El Salvador, Cuba, Haiti, Caribe, tá? São tudo países da América Latina. Certo?
Até aqui tranquilo, gente? Me falem aí, por favor. Ou coloquem as mãozinhas para mim aí. Isso, a Sofia colocou, ó, tipo um joinha que estão entendendo. A Duda também. Só a Duda e a Sofia, gente? Ah, o Mica também. O Vitor também. Só? A Ana também. Cadê o resto do povo? Vocês não me abandonem. O Guga também. Não me joguem para as traças, vocês façam favor. Ó, amores, olha só. Então, vamos lá. Eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e abram na página 30. Na página 30 tem um mapa. E nesse mapa a gente consegue ver os vice-reinos antes da formação dos países, que é bem interessante. Então, peguem lá na página 30. E lá na página 30, a gente vai ter, tá, um mapa, né, das primeiras... Oi? Eu ainda tô abrindo, peraí, meu Deus. Já tá falando, peraí. Tá na empolgação aí. Página 30, Luiz. Tá, foi, tô aqui. Isso. Olha lá, observem o mapa. Aí nós temos as colônias espanholas do México para baixo, correto? Aí a gente tem os países, né, como nós conhecemos hoje, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, enfim. Mas aqui do lado, eu quero que vocês prestem atenção. Aqui do lado a gente tem como era dividido antes da independência, tá? Vocês percebam ali que nós vamos ter o Rosa é boa, né? Primo irmão do Rosa. O Rosinha ali, que é o vice-reino da Nova Espanha, que é a região do México. Depois o Rosinha mais claro, o vice-reino da Nova Granada, que é a Colômbia e o Equador. Depois, o vice-reinado do Peru, tá? O Peru é bem menor hoje, né? Aqui o país era maior. O vice-reinado do Rio da Prata, olha como era grande, formado por Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia, tá? Depois, a Capitania Geral de Cuba, tá? Nós vamos ter lá o laranja, Cuba, República Dominicana, Porto Rico, né, gente? Capitania Geral da Guatemala, o verdinho, aí é Belize, Honduras, Nicarágua, Costa Rica. Depois, Capitania Geral da Venezuela, certo? O amarelinho um pouco mais claro, né? O país do Só Venezuela. Isso. Capitania Caraca, Geral do Chile, tá? E aí outras colonizações. Eu quero que vocês entendam que depois das independências formaram-se mais países, certo? Porque nós vamos ter principalmente ali o vice-reinado do Rio da Prata, certo? Que compõe 1, 2, 3, 4 países, tá? Ali o Peru, que era maior, e a Colômbia e o Equador também. Então, o processo de independência desses países formou novos países. Então, isso também é importante a gente fazer essa percepção. E outra coisa que é muito importante a gente pensar aqui é que havia um projeto que não deu certo, tá? Que eles queriam unir todos esses países do domínio espanhol, ou seja, do México aqui para baixo, menos o Brasil, correto? Eles queriam que todos esses países formassem um único país. Então, houve um movimento para que a galera se unisse, todo mundo, e formasse um único país, tipo um país poderoso. Era o objetivo, né? Porque o Brasil é um país grande territorialmente falando. Então, que não deu certo, não rolou. Sabe por que não rolou e por que não deu certo? Porque em cada região dessa, que depois conseguiu a independência, a gente tinha uma elite no poder, que queria ter influência. Então, não ia rolar juntar todo mundo, né? Porque cada região aqui tinha uma elite e que queriam estar no poder. Então, percebam ali, ó, que as independências acontecem. Argentina, 1816, Uruguai, 1828, Paraguai, 1811, Bolívia, 1825, Peru, 1824, Equador, 1822,
Agora, olha, eu quero que vocês percebam o Haiti. O Haiti é 1804. É o primeiro país da América Latina a se tornar independente. O Haiti, ó, asteriscos lantejoulados no que eu estou falando agora. O Haiti é o primeiro país da América Latina a se tornar independente, a se emancipar. Meu gente, só que a independência do Haiti foi diferente de todas as outras. Tá? Por quê? A independência do Haiti foi feita por escravos. Então, foi a galera mais pobre, foram os escravos que conseguiram se tornar independentes, conseguiram organizar a independência do Haiti. A galera que tinha poder, que são os crioulos, que são a elite, de todas essas regiões que estão aqui, piraram o cabeção. Porque pensaram, se lá no Haiti, que tinha boa parte de escravos, quem conseguiu a escravidão, a independência foram os escravos, e se essa moda pega? E se aqui também a população mais pobre quer se tornar independente? Então, a elite percebeu que ela tinha que organizar a independência. Porque se elas não fizessem isso, a população mais pobre ia fazer. E como eles não queriam que a população mais pobre fizesse, eles começaram a se organizar, né? Principalmente para se livrar da metrópole. Por quê? Lembrem do pacto colonial? Vocês lembram disso que eu já expliquei para vocês? Eu tenho a colônia e eu tenho a metrópole. No pacto colonial, eu só posso vender e comprar da metrópole. Eu vendo meus produtos para a metrópole, ou seja, a metrópole paga preço de banana, porque eu não posso vender para mais ninguém, só para eles. E eu só posso comprar produtos deles. Então não tem concorrência. Se eles falam que o produto vale 100, eu tenho que pagar 100, mesmo que ele valha 20. Porque eu não tenho concorrência, eu não tenho de quem comprar o produto. Então, os crioulos, eles estão questionando, eles estão descontentes com esse monopólio comercial por parte dos espanhóis. Eles estão descontentes porque eles não têm direito, eles não participam das decisões, eles querem ocupar cargos públicos, eles querem decidir as coisas e eles não conseguem decidir porque eles não podem participar, são somente os espanhóis, são somente os chapetões. Isso faz que comece a acontecer inúmeros conflitos internos entre a Espanha, que é a metrópole, e as suas colônias. Aí uma coisa que vai ser muito significativa vai ser a independência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, no século XVIII, bem antes da América Latina, se torna independente. Então, eles começam a pensar, olha lá, essa galera, que eram colônias dos ingleses, se tornaram independentes, então nós também podemos nos organizar. Nós também podemos fazer com que nós possamos conseguir nos tornar independentes. Então, há um movimento, né, da elite crioula para conseguir se tornar independente. Isso porque a independência dos Estados Unidos inspira eles. Aí, em 1804, o Haiti também se torna independente, mas é uma independência diferente, porque a independência dos Estados Unidos também foi feita por uma elite, também foi feita pelos colonos que queriam mais liberdade. Aqui vai ser a mesma coisa, eles vão perceber que se eles não tomarem a frente, eles têm medo que a população mais pobre faça isso. Então, eles vão se organizar para conseguir lutar pela independência, se livrando de Portugal. E tem algo muito importante que vai acontecer aí, que vai ajudar a galera que pertence à Espanha a se tornar independente. Em 1808, Napoleão invade Portugal, certo? Família real vem lá de Portugal para o Brasil, a gente já falou sobre isso. Só que o Napoleão Bonaparte também invade a Espanha, não invade somente Portugal. Na Espanha, Napoleão invade a Espanha, tira o rei espanhol e coloca no poder o seu irmão, tá? Então, o que vai acontecer? Os crioulos aqui da América Espanhola percebem que o rei espanhol não está mais no poder,
que quem está no poder é o irmão de Napoleão Bonaparte. Portanto, a Espanha também está com problemas. A Espanha não é mais todo aquele poderio, porque o rei perdeu seu trono. E, afinal de contas, Napoleão dominou a Espanha. Isso dá mais força para que os crioulos se organizem aqui na América Espanhola para conseguir se livrar da sua metrópole, se livrar da Espanha, percebendo que a Espanha está o quê? Enfraquecida. Eles estão enfraquecidos, gente, porque Napoleão vai dominando tudo. A família real portuguesa já está no Brasil em 1808. Então, as independências são posteriores a 1808, tirando o Haiti. Olha, 1811, 1819, 1822, 1825, 1828, certo? Ou seja, percebem que a coroa espanhola está fraca, está enfraquecida, porque Napoleão invadiu, e aí é muito mais fácil, se eles estão enfraquecidos, nós fazermos um movimento e de nós conseguirmos a nossa emancipação política. Correto, gente? Deu para entender? Falem para mim. Tudo tranquilo? Conseguiram entender, gente? Então tá. Sim. Então tá. Então vamos lá. A gente vai fazer juntos o Organize as Ideias. Página 31. Organize as Ideias. Número 1 e número 2. Olha lá. Número 1. Qual é a relação entre a invasão de Napoleão Bonaparte ao território espanhol e os movimentos de emancipação política das colônias espanholas na América? Acabei de falar sobre isso. Napoleão Bonaparte enfraquece a Espanha. Napoleão Bonaparte enfraquece as monarquias dessa região. Enfraquece Portugal também, mas aqui a gente está falando das colônias espanholas, então vai enfraquecer a Espanha. Obviamente, o rei espanhol não está mais no poder. Quem está no poder? O irmão de Napoleão Bonaparte. Como o rei da Espanha perde o seu poder, isso vai favorecer os movimentos de independência. Então, a relação do Napoleão Bonaparte é que Napoleão Bonaparte invade a Espanha fica enfraquecida, e isso faz com que favoreça os movimentos de emancipação. Opa, eles estão fracos. Opa, o reino está no poder. Opa, é hora de nós nos organizarmos antes que os escravos, antes que os negros, antes que a população mais pobre faça isso. Nós queremos influência. Nós queremos direitos políticos. Nós queremos nos livrar da metrópole. Nós queremos nos livrar deles porque nós só pagamos impostos para eles. Nós não temos direito a participar da política. Nós não temos direito a participar de cargos administrativos, que é o que os crioulos querem, que é o que os crioulos almejam. Ficou claro o número 1, gente? Certo? Ó, nas sociedades, já vai terminar, na verdade, gente, não vai dar tempo de fazer a número 2, tá? E aí eu faço na próxima aula, porque eu vou fazendo e vou explicando, certo? O conteúdo. Como tem bastante informação, a gente vai fazendo junto. Eu vou explicando, nós vamos fazendo junto, tá? Então, é o seguinte, eu quero só que vocês entendam que a invasão de Napoleão Bonaparte enfraquece a Espanha, dá força aqui para essa galera que está na elite, que está descontente com a metrópole e que está refletindo, pensando que se ela não se organiza, a população mais pobre pode fazer isso, porque o Haiti é um exemplo.